Olá, caro amigo, nós estamos aqui de volta e vamos aprender hoje o primeiro profeta que estaremos estudando do livro de profetas maiores. Vamos falar do profeta Isaías, o Ishayahu, falado em hebraico. O profeta Isaías, ele é filho de Amós, tá? Filho de Amós, e o significado do seu nome é o Senhor é a salvação, né? Filho de Ser Jazebu e Maler Shalal e Hasbaz. Esse também são os seus filhos, né? A datação do livro de Isaías vem do ano de 700 antes de Cristo, né? O local, né, da onde ele vai trabalhar as suas profecias, vai descrever ali nas regiões de Jerusalém. E o propósito do livro de Isaías é chamar a nação de Judá de volta para Deus e revelar a salvação divina através do Messias. Nós conhecemos que o livro de Isaías é um profeta muito messiânico. Nós vamos ver as profecias em relação também de ser na parte messiânica, mas também o próprio Isaías vai trazer as mensagens de Deus para a nação também. Bom, no período em que Isaías estava profetizando, os reis que estavam sobre a terra naquele período eram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né? E alguns anos do reinado também do rei Manassés, que nós vamos ver o que esse rei fez no seu futuro com a nação de Judá. Bom, durante os anos das suas profecias, durou em torno de 66 anos de atividade de profecia, ou seja, Isaías profetizou muito tempo, né, no período em que estavam esses reis. Bom, quando nós vamos entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho do reinado do rei Uzias, no capítulo 1 ao capítulo 5. Bom, os primeiros 5 capítulos do livro foram no reinado do rei Uzias. Ou seja, durante esses 52 anos de reinado, o povo ele gozava de muita prosperidade. Naquele período havia muita calma, prosperidade, confiança. Mas tudo isso, posteriormente, trouxe um problema muito sério, ou seja, a autoconfiança levou para que o povo se negligenciasse e acabou tendo uma queda muito grande na sua espiritualidade. Bom, sua fé era somente um mero formalismo, ou seja, era somente religiosos. Esse povo, na verdade, só tinha uma fé de uma forma muito formal e eles eram como nós chamamos de religiosos. Eles estavam, como se diz assim, presentes nos cultos, mas na verdade seu coração não estava ali, né? Então, o sacerdócio naquele período também acabou se corrompendo e o povo acabou não tendo conhecimento de Deus e a conduta moral acabou se caindo, como se diz, por águas abaixo. Bom, a partir do capítulo 6, nós vemos que o rei Uzias, ele morre leproso em decorrência de uma transgressão, né, em relação às leis divinas. Então, ao entrar no templo, nós vemos que ao queimar incenso no altar, ele acabou cometendo uma infração que não agradou a Deus e acabou sofrendo as consequências no futuro. Bom, após a morte de Uzias, o filho de Jotão assume o trono de Israel. Jotão, ele reinou com seu pai por volta de 12 anos, né? Seu reinado durou somente em torno de 4 anos e Jotão foi um homem até que reto. Porém, a prática do mal corria pela nação de Israel, ou seja, né? Tentar resgatar a espiritualidade não era algo muito fácil, né? Ezequias foi agora um dos mais devotos reis de Judá. Porém, ele herdou o trono de seu pai 2 grandíssimos problemas. E quais eram? Ele tinha visto que a aliança com os assírios, eles passaram a ter aliança com a nação dos assírios, que era uma coisa que Deus não aceitava, né? E depois o pecado excessivo de Israel. Ou seja, além
de Israel estar numa decadência espiritual muito grande e os seus pecados, além de tudo, ele tinha uma aliança com o povo assírio. E nós vamos entender por que tinha essa aliança no futuro, tá? Porém, Ezequias clamou a Deus e ele conseguiu não a aliança e ainda experimentou um grande avivamento no meio do seu povo. Ou seja, Ezequias ele fez com que o povo ainda conseguisse trazer um avivamento. Porém, depois nós vamos aprender do rei Manassés. Esse rei Manassés foi um dos piores reis que Israel pôde ter no seu trono. Ou seja, o rei Manassés ele não aparece no livro de Isaías, mas ele reinava nos dias do próprio Isaías. Ou seja, bem no finalzinho do livro nós vamos ver um pouco que fala do rei Manassés. Bom, Isaías ele viveu 15 anos aproximadamente do seu reinado, bem realmente no final do livro. Um filho totalmente desviado dos caminhos do pai e, consequentemente, estava também desviado dos caminhos de Deus. Ele propriamente conduziu toda a nação ao pecado, ou seja, o rei Manassés, ele levou mais ainda o pecado à nação. Olha só o que aconteceu. O pecado dos judeus era tão terrível que eles foram considerados muito mais idólatras do que os cananeus. Ou seja, eles estavam fazendo coisas horrendas, sacrifício de crianças, adoração a outros ídolos, ou seja, totalmente fora dos padrões da ética na qual Deus já tinha entregue a sua lei ao seu povo. Diz o Talmud, segundo o Talmud, diz que o rei Manassés cerrou o profeta Isaías ao meio. O fim de Isaías foi realmente uma forma muito trágica. Um grande rei, um grande profeta que levou a mensagem a Israel e com isso esse rei Manassés conseguiu levar a decadência espiritual e ainda assim levou à morte do rei, do profeta Isaías, ou seja, cerrando ao meio, segundo a tradição. Bom, profeta messiânico. O livro de Isaías registra uma das histórias da profecia a respeito da vinda do Messias. Fala da esperança futura, fala de um libertador, nascido de uma virgem e que iria se assentar ao trono de Davi e o seu reinado nunca teria fim. Ou seja, a palavra profética de Isaías, ele me traz a visão que Isaías teve, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá que nos últimos dias, que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume do monte, e se alçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações, e virão muitos povos, dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e que nos concerne os seus caminhos e andemos a sua vereda, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, meus amados amigos, nós vemos que o livro do profeta Isaías, ele traz uma mensagem de correção para um povo, mas também nós temos também uma mensagem de esperança. Um profeta que fala sobre o reinado, o advento do Messias e o seu momento glorioso, aonde o seu reinado não terá fim. Então nós temos duas mensagens, uma mensagem para a correção e uma mensagem de esperança, ou seja, apocalíptica, sobre a vinda do Messias.